Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos ao último capítulo do Evangelho de João. Capítulo de número 21 nos traz o relato da aparição de Jesus a alguns discípulos, já no final deste Evangelho. E aqui temos uma narrativa introdutória antes da aparição de Jesus, da manifestação de Jesus, que mostra que os discípulos parece que estavam meio desiludidos com tudo que havia acontecido. Afinal, diz o texto sagrado que Pedro, junto com outros discípulos, toma uma iniciativa. Eu vou pescar. Interessante que Jesus, em outro momento, já havia falado: eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. O meu propósito para você é outro. Eu te chamo para largar essa atividade da pesca e agora caminhar comigo como um discípulo, como um líder da igreja, como um apóstolo, como um ganhador de almas. Mas parece que a morte de Jesus, a crucificação, trouxe ao coração dos discípulos um peso enorme. Peso este que só poderia sair, só poderia ser aliviado se, de fato, se encontrassem com o Cristo ressurreto, que é o que vai acontecer nessa passagem. Encontramos aqui o Senhor Jesus ordenando aos discípulos que lancem a rede para o outro lado do barco, como já havia feito muito antes. E é interessante que, a partir daqui, quando eles pescam quantidade enorme de peixes, dessa vez numa contagem precisa de 153 grandes peixes, o texto sagrado diz que o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro simplesmente reage vestindo sua roupa, mergulhando e indo se encontrar com Cristo. Olha que interessante. John Ryle faz essa observação e acho ela muito pertinente. Esse versículo, o versículo de número 7, nos mostra claramente como Deus utiliza de pessoas diferentes na sua missão, no seu propósito. Como o Senhor usa pessoas distintas para cumprirem o chamado que Deus tem para elas. João foi o que viu, mas Pedro foi o que foi, de fato. Foi o que se aproximou. João enxergou Cristo, Pedro foi até Cristo. Os dois foram usados por Deus, os dois foram chamados por Deus. Cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito, cada um com o seu modo de ser. Às vezes, nosso olhar é muito julgador para com os nossos irmãos na fé, porque não agem como nós agimos, não exercem seus dons como nós exercemos. Mas nos esquecemos, queridos, que precisamos compreender a multiforme graça de Deus e a maneira como Deus trata distintas pessoas. Cada um será usado por Deus, se disponível a tal, da maneira como o Senhor quer e da maneira como o Senhor fez cada um. A partir daqui, temos este encontro extraordinário de restauração. Se você se lembra bem, Pedro é o apóstolo que nega Cristo Jesus, e o faz por 3 vezes. É interessante a maneira como a história é construída por Deus. Como Deus trabalha nos detalhes que aparentemente são insignificantes, mas que fazem todo sentido. Pedro nega Jesus perto de um braseiro, num primeiro momento. Nega Jesus perto de um lugar onde pessoas se aqueciam. E se olhamos aqui para o capítulo 21, Pedro começa a ser restaurado perto de um braseiro, perto daquele fogo que foi feito para que Jesus pudesse prover alimento para os seus discípulos. Pedro nega Jesus 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor Jesus questiona o amor do apóstolo. Por 3 vezes o Senhor Jesus questiona, de fato, o sentimento de Pedro. É interessante que, desde o início, Jesus está mostrando claramente que dá a Pedro uma nova história, que dá a Pedro um novo começo, que dá a Pedro restauração. Porque, eu não sei você, mas talvez eu, no lugar de Jesus, quando me encontrasse com Pedro, na minha carnalidade, iria olhar para Pedro e falar: tá vendo? Eu disse que você ia me negar. Eu disse que você ia me rejeitar. Eu confiei em você.
Eu te chamei para perto, eu te chamei de discípulo, de apóstolo, eu te convoquei, mas você me negou. Jesus não. Jesus olha para Pedro e com muita ternura pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E a reação de Jesus aqui, quando Pedro responde, não é de duvidar da resposta. Não é como nós talvez faríamos, de retrucar Pedro e falar: ama nada. Se você me amasse, não me negaria. Se você realmente me amasse, estaria comigo até o fim. Estaria comigo perto da cruz. Mas não. Quando Jesus ouve a resposta de Pedro, Jesus o restaura. Já na primeira pergunta. Então alimente os meus cordeiros. Isso segue por mais 2 vezes. E Jesus continua: cuide de minhas ovelhas. Pela 3ª vez, alimente minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu acredito na sua resposta. Pedro, eu acredito na sua restauração. Eu te dou uma nova chance. Te dou uma nova chance de tal maneira que eu estou confiando aquilo que é precioso a mim aos seus cuidados, o meu povo, as minhas ovelhas, os meus cordeiros, os meus pequenos. Pedro, se eu não confiasse em você, não faria isso. Jesus está mostrando que, de fato, Pedro é restaurado. A Pedro, melhor dizendo, é dada uma nova chance. Jesus é aquele que verdadeiramente nos dá novas chances. Às vezes a gente não aprende. Às vezes a gente quer ainda cuidar das coisas do nosso jeito e governar do nosso jeito e não entendemos o jeito de Jesus. Pedro ainda está um pouco assim, porque afinal ele agora volta seus olhos para João e diz: e a respeito desse Jesus? E Jesus agora diz: não te importa, não te interessa. Porque Jesus está nos mostrando aqui que ele tem planos para cada um de nós. O mestre é soberano nos seus planos e propósitos. Cabe-nos viver aquilo que ele nos confiou. Cabe-nos viver aquilo que ele deu a nós. O que ele diz a Pedro é: cuide das minhas ovelhas. Portanto, o que cabe a Pedro é: cuide das ovelhas de Jesus. Nós temos chamado do Senhor. Temos convocação do Senhor. Temos vocação do Senhor. Temos propósitos do Senhor na nossa caminhada. Ah, mas eu queria o propósito alheio. Não, não. O nosso chamado é para que vivamos aquilo que o Senhor nos chamou a viver e fazer. E que, de fato, possamos fazê-lo com zelo, amor e devoção. Possamos fazê-lo como reflexo de sermos amados e de amarmos ao nosso Salvador. E assim se encerra este precioso evangelho. Assim se encerra o evangelho de João, com uma palavra exagerada, propositalmente, é verdade, do apóstolo. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem no mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. E assim se encerra este precioso evangelho, que nos mostra o Cristo poderoso, o Cristo que faz sinais, o Cristo que ensina, o Cristo que se entrega, o Cristo que restaura os seus.